Ei, Adna. Ei, rapaz. Aqui a câmera para ficar um pouquinho melhor. Boa noite, pessoal. Estamos aqui, graças a Deus, para mais uma live, né? Hoje é dia de culto da família. Vamos falar um pouquinho de comunicação na família. Nós vamos aguardar aí o pessoal entrar, estão entrando. Graças a Deus, o Senhor tem nos guardado, Pai do Senhor. Vamos aguardar os nossos irmãos entrarem. Nós temos um tema hoje muito interessante para falar de comunicação e veio a calhar, né, para falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar de comunicação na família, mas comunicação serve para todos os setores, né, da nossa vida, inclusive nesses dias de confinamento. Nós estamos aí nos comunicando via internet, estamos falando via internet com todo mundo. E a gente pode falar um pouquinho disso com uma hora apropriada, né? Como a gente deve se comunicar, como que a gente deve conversar, qual a importância desse tema para nós. Então eu acho que é bem apropriado a gente falar a respeito disso hoje, né? Vamos aguardar o nosso irmão, já temos 25 pessoas. Vamos aguardar o nosso povo chegar, né? Tá chegando devagarinho. Jeremias, glória a Deus. Pai do Senhor, Clédina. Pai do Senhor, Yolanda. John. Ei, querido John, Deus abençoe vocês aí. A Rafa. Pastor Ricardo, Sara. Pai do Senhor, Jeremias. Tá chegando, 30 pessoas, né? Vamos aguardar um pouco mais. Nossos irmãos se juntarem. Eu tinha umas sugestões de livros para vocês, irmãos. Não sei se vocês estão lendo, né? Esse é um bom momento para botar a leitura em dia. Eu estou tentando, estou lendo 2 livros ao mesmo tempo. Inclusive um deles vai nos ajudar hoje. E para você que chegou mais cedo, né? Vou dar a sugestão. Esse livrinho aqui é muito bom, ó. O Corpo Fala, né? Então nós vamos falar um pouco sobre comunicação, e a comunicação ela é feita de várias formas, né? Inclusive, não vou cantar não, nem vai ter louvor no fundo. Vocês pediram para baixar a música, hoje vai ser sem música. Já que a gente vai falar de comunicação, né? Já é uma comunicação isso. A Pai do Senhor, Alda. E o outro livro que eu estou lendo, que fala para quem é interessado, né, na psicologia, é um livro de Freud, né, mas não é um livro chato não, é um livro que fala sobre sonhos, né? A gente que fala muito de sonho na igreja, fala muito a respeito de sonho, uma visão espiritual, e Freud ele acreditava em sonho espiritual, mas tem sonhos, os sonhos são um mecanismo de escape aí da nossa alma, né? E eles servem para explicar algumas coisas que às vezes a gente não entende, né? Que Deus nos abençoe, né? Nós estamos aí com 35 irmãos, mais ou menos. Pai do Senhor, Lenilde, Pai do Senhor, Pastor Claucione. Vamos chegando a 40 irmãos, né? Graças a Deus. E vamos orar, então, né? Para a gente começar a falar um pouquinho do tema de hoje, que é comunicação na família. Eu não sei como é que você tem se comunicado, né? Mas a palavra de Deus, boa noite, Jana. A palavra de Deus tem para nós muitas orientações a respeito da comunicação. E a gente quer, ei Camila, Pai, Suelen, Pai do Senhor, a gente quer falar um pouquinho disso, que é como eu falei no comecinho aqui, que é um tema bastante apropriado, né, para esse tempo de hoje. Mas vamos orar então, vamos falar com Deus, vamos colocar
as nossas vidas mais uma vez nas mãos dele, pedir que ele esteja nos orientando aí nesse estudo. Amém? Pai do Senhor Jesus, Deus, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua provisão para todos nós. Ó Pai, pedimos que o Senhor venha tocar os nossos corações nessa noite, Deus, que nós possamos ser ministrados pela tua palavra, Senhor. Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. Então, Senhor, que ela possa nos iluminar nessa noite, que nós possamos receber do Senhor aquilo que nós precisamos, Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor use a minha vida, ó Deus, e que esse estudo seja uma bênção, Senhor, para cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe Dudu, Deus abençoe Leonora. Então, irmãos, nós vamos falar um pouquinho a respeito de comunicação, né? Comunicação na família, e como eu disse aqui no começo, ele serve para todas as situações, todos os setores da nossa vida, né? Hoje a gente vive um dilema, né? Nós estamos passando por uma crise. Para aqueles que são mais velhos, você já estava falando com meus pais sobre isso, nós estamos passando por uma crise que só quem viveu a Segunda Guerra Mundial para ter ideia do que nós estamos passando, né? Então é um período que a gente fica acalorado para tudo, né? Tá todo mundo nervoso, tá todo mundo pressionado por várias coisas, e a gente nessa hora nós somos provados, né? de tudo, nós somos colocados à prova, e é essa hora que a gente precisa colocar os princípios bíblicos, né? Ainda mais fortes, né? Mais arraigados, para que a gente possa andar na luz, para que a gente possa ser luz, e para que a gente possa fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Então nós vamos falar um pouquinho de comunicação, e para começar o nosso estudo, a gente vai ler Efésios capítulo 4, versículo 29, que diz assim para todos nós, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, né? Então essa é a palavra de Deus do apóstolo Paulo na carta de Efésios para nós, né? Ele diz que da nossa boca não deve sair nenhuma palavra torpe, mas deve sair da nossa boca palavra que traga edificação, né? Que traga, ainda diz assim, que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmite. Se você está acompanhado, né? A gente aí estamos reunidos nas nossas casas, culto familiar, mas eu queria que, se você estiver acompanhando, olha para a pessoa que está pertinho de você, da sua família, e não fala nada não, só os olhos. Olha e pergunta, né, com os olhos, assim, será que a gente tem transmitido graça para as pessoas que estão à nossa volta? Será que a nossa palavra tem sido uma palavra de edificação para as pessoas que estão à nossa volta? Será que quando a gente abre a nossa boca, né, a gente está trazendo, está falando conforme a necessidade das pessoas, e está trazendo edificação e graça? É isso que o apóstolo Paulo está falando aos Efésios, né? E quando a gente fala de comunicação, eu até mostrei para quem chegou depois, sugestão de livro de comunicação, O Corpo Fala. O livro que eu gosto muito de ler, né? Tem muita figura, Você não vai ficar entediado não, porque esse livro fala muito a respeito da Estamos travados ou estamos ao vivo? Está ao vivo, fala amém. Nazaré está assistindo, estava travando, destravou. Então a gente precisa muito forte, a gente precisa transmitir graça e edificar, né? A própria palavra de Deus fala que o tolo calado, né, ele é reputado por sábio. E a gente vai falar a respeito de estar calado também, vai falar um pouquinho a respeito de temperamento. Uns são mais falantes, né, outros falam menos. Mas a comunicação, ela não é feita só da fala. A gente vai devagarinho, vamos passar por alguns versículos aqui
para falar a respeito disso. Então nós precisamos ter uma comunicação que edifique, né? Que traga coisa boa para as pessoas e não outro tipo de situação. Então a comunicação é fundamental na formação da família. Quando a gente vai para os encontros, né? Quando a gente ministra cura interior para as pessoas, a gente percebe que muita gente, né? Usando a palavra aqui que o pessoal estava usando agora há pouco, muita gente está travada na sua vida emocional, né, que acaba afetando tudo, está travada por causa de palavras. Nosso Deus, Ele criou tudo pela palavra, né? Ele falou, haja luz, e houve, e cada vez que Deus falava, as coisas iam acontecendo, e nós somos filhos de Deus, né? As palavras criam, nós precisamos ter noção disso. Quantas vezes a gente vai para o encontro, falamos aqui no culto da família recentemente sobre autoestima, Pai do Senhor Paulo, minha sogra, Pai do Senhor Rosana. Então muitas vezes a gente vai para o encontro e encontra pessoas lá destruídas na sua autoestima. Por quê? Por causa de palavras duras, por causa de palavras mal faladas. E muitas vezes essas palavras, né, principalmente aquelas que nos magoam, elas são ditas por as pessoas que a gente mais ama. O lar, né, precisa ser um lugar de acolhimento. Eu tenho falado para jovens casais, né? Estou vendo a Lara aqui, né, o Leandro, casaram recente. Glória a Deus, Caê, Deus abençoe. Que a gente tem uma responsabilidade muito grande quando resolve constituir uma família. Nós vamos receber um ser humano, né? A Bíblia diz que os filhos, eles não são nossos, né? Eles são do Senhor, são flechas na mão do arqueiro, mas os filhos pertencem a Deus. E a gente vai criar pessoas num ambiente onde a comunicação vai ser o tempo todo, seja ela falada ou seja a comunicação muda, né? Seja a comunicação de gestos. E é importante que a gente tenha consciência que nós vamos marcar a vida de alguém para sempre com a comunicação. É muito importante que essa comunicação seja a melhor possível. Pai do Senhor, Ruth. Então, palavras mal faladas criam feridas. Palavras mal faladas, né? Elas detonam a autoestima de alguém, que vai afetar enquanto cura. Né? Palavras mal faladas podem gerar compulsão. Eu tenho um professor de psicanálise que ele diz assim, que quem come demais, por exemplo, né, todas as compulsões, elas têm a origem numa falta que a gente tem, né? Às vezes uma palavra, como é o nosso tema hoje, uma palavra mal falada, maldita, né, que marca alguém, que machuca alguém, e aquela pessoa desenvolve uma compulsão por causa disso. Falta de afeto, cobrança em excesso, né? Tem às vezes casas, lares, que a palavra do pai para o filho, ela é só palavra de desaprovação, uma palavra ríspida, uma palavra dura, não há diálogo, né? E o diálogo é importante. A mesma Bíblia que diz para o filho acatar o pai, respeitar o pai, ela diz para o pai não irritar o filho. O mesmo versículo que coloca pecado em desacatar o pai, também coloca pecado, né, no pai irritar o filho. Então é necessário que essa comunicação ela seja da maneira bíblica, né, porque senão ela vai causar todas essas coisas, traumas, né, a sensação de abandono. Tem muitas pessoas que eu encontro, casais que eu encontro, que dizem assim, não, mas a pessoa ele é calado. Calado como? Aí não tem o contato, né? Não tem um afeto. E a falta do contato, a falta também é comunicação. A gente está comunicando alguma coisa quando a gente não abraça. A gente está comunicando alguma coisa quando a gente não conversa, quando a gente não ouve, quando a gente não respeita, mesmo o outro com a opinião diferente, né? Tão importante nos nossos dias, hoje, um dilema que a gente vive, né? Precisamos conter o vírus, precisamos trabalhar, precisamos, e como dialogar de maneira saudável, né, de maneira respeitosa, entendendo a diferença, né, o que o outro pensa, e eu preciso, dentro do que o outro pensa diferente de mim, continuar a ser cristão, continuar a ter uma palavra que edifica,
uma palavra que traz paz, né? Deus abençoe Ruth, lá do Rio de Janeiro. Então a nossa palavra precisa ser assim, né? Seja qual for a situação, porque senão a gente pode gerar essas coisas. Aquela coisa da castração, né? Da palavra de censura o tempo todo. O pai que só tem censura, a mãe que só tem censura, repreensão para o filho e nunca tem um diálogo, uma conversa, né? Nunca ouve o filho. E essa castração pode gerar uma série de coisas. Quando a gente estuda um pouco, a gente vai entender das doenças psicossomáticas, né? Quando você fala das doenças autoimunes, por exemplo, né? Quando o corpo destrói o próprio corpo. Por que aquilo está acontecendo? Muitas vezes por alguma não aceitação, por a pessoa não se sentir aceita. Pai do Senhor, Flávio. Então a pessoa não se sente aceita pelo pai ou pela mãe, aí ela inconscientemente destrói o próprio corpo, doença psicossomática, né? Vem para a alma vem para o corpo. A insônia, o medo, a insegurança, o ciúme, tantas coisas são criadas por aquilo que a gente fala. Então é muito importante que a gente vigie, né? Que a gente ande da maneira que Deus quer nas nossas comunicações, seja com a esposa, seja com o filho, seja com o marido, seja com o irmão da igreja, seja com qualquer pessoa, né? A nossa palavra, ela tem uma base, né, que deve ser bíblica. Nossa palavra tem que ser bíblica. Tenho falado muito quando a gente fala de mutualidade, que a gente enfatiza muito, nós pastores, enfatizamos muito aquilo que é pecado, aquilo que não se deve fazer. Mas na mutualidade a gente fala daquilo que se deve fazer, né? Eu devo me comunicar? Devo, né? Como que eu devo me comunicar? A Bíblia tem um padrão para isso. A Bíblia tem uma maneira para essa comunicação acontecer. E quando eu não me comunico dessa maneira bíblica, eu peco. Eu estou cometendo pecado. Ah, pastor, mas aí eu não fiz nada. Talvez o grande erro é esse, né? Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, como eu disse aqui, os males que podem ser causados por causa de uma comunicação ruim são infinitos, são enormes, né? Tudo pode ser gerado por uma palavra mal falada, uma palavra dura, né? Uma palavra fora de hora, pode causar uma série de situações. Tem uma frase de Lacan, que é um psicanalista famoso aí, que diz o seguinte: a sociedade é o espelho do homem. A gente está vendo aí vários países do mundo, né, com essa questão aí do vírus, se comportando de maneira diferente, né, educação diferente para países diferentes, e às vezes um que cabe num país não cabe no outro, né, porque a educação é diferente, a maneira é diferente, o princípio é diferente. E nós que somos cristãos, nós temos que viver da maneira que é a nossa pátria, né? A nossa pátria tem uma constituição que se chama Bíblia, e nós devemos andar nessa constituição acima de tudo, e inclusive nas nossas comunicações. Então a gente falou aqui dos males que a má comunicação pode gerar, né? São muitos, e agora a gente quer falar um pouco a respeito dos desafios, para depois falar a respeito da solução, né? Do remédio, porque a palavra de Deus ela tem resposta para tudo, inclusive sobre comunicação. E quais são os desafios? São gigantescos, né? O desafio da comunicação é enorme, né? Quando a gente fala de casal, então, né, que é o nosso assunto hoje, família, nós vamos ter os desafios diversos. O primeiro desafio que a gente entende num casal, né, cristão é o desafio do gênero, né, a comunicação do gênero. Eu, quando falo no Cordão de Três Dobras sobre esse assunto, né, quando a gente fala de comunicação, a gente brinca, né, fala que o homem na sua comunicação geralmente ele é mais literal, né, e a mulher não é literal na sua comunicação, geralmente, há exceções. Então, para um homem, quando uma mulher diz para ele ir embora, ele entende que é para ele ir embora. Agora, quando uma mulher diz para um homem ir embora, pode ser que seja, né, para ele ir embora, e pode ser que seja para ele não ir embora. Por isso que esse livrinho, né, vou voltar a falar dele, ó, é baratinho, ó. Quando sair aí da quarentena, você pode ir lá no shopping, tem na livraria, esqueci o nome, Saraiva.
baratinho, 20 e poucos reais, vale a pena. Ele fala da comunicação dos olhos, da comunicação, né, da postura da cabeça, dos ombros, das pernas, dos braços, de tudo, de como a gente comunica por todas as maneiras, né? Então, quando você ouve uma mulher, você que é novo, casado aí, né, tá me ouvindo, falar para ir embora ou falar para ficar, ou igual eu sempre brinco também, falo assim, quando que me solta. Quando uma mulher fala me solta, quando me solta é me solta, e quando me solta é não me solta. Porque para um homem isso é literal, né? Me solta significa me solta. Mas para uma mulher nem sempre. Pode ser e pode não ser. E como é que você vai conseguir interpretar isso? Não é a palavra falada, você tem que olhar os olhos, a postura, a maneira, né? E aí você vai conseguir entender. Então os desafios da comunicação, eu falei dos males, agora eu quero falar dos desafios, eles são enormes. Eu falei de um aqui, do gênero, mas tem a questão de família. Quando somos criados num ambiente familiar, né, a sua família tem uma maneira de se comportar, tem uma maneira de se comunicar. A família da pessoa com quem você vai casar tem outra maneira, né, de se comunicar. E aí, quando você junta essas duas pessoas no lugar, demora um tempo, até que se cria um novo código, né, um novo dialeto particular daquela família, e isso demora um tempo. Outras questões, né, as questões culturais, as questões de vivência, experiência de vida, as questões, já falei de gênero, né, estou olhando aqui um pouquinho que precisa. Então são muitas questões que vão influenciar em como eu me comunico com a outra pessoa, e isso não se adapta rapidamente. Tem muita gente que é impressionante, né? Que as pessoas casam e depois começam os gabinetes, né? E a gente que é pastor e atende muito casal, o Fonte de Vida tem uma coisa com casamento, a gente muitas vezes pega o casal reclamando, né? Tanto o homem quanto a mulher. Ah, mas porque ele tem uma mania assim, dessa forma, ou ela age dessa forma, a família dela é diferente da minha, isso e aquilo outro. E eles começam a falar, né, com aquele casal que não quer resolver, só quer brigar. E se você deixar, eles falam a noite toda, sem parar, um do outro, o outro do um. E eu sempre digo para os solteiros, tem alguns aí nos ouvindo nessa noite, que a hora de comunicar, entender as diferenças, é no namoro, né? O namoro é um tempo de comunicação, não é só para, né, beijar, agarrar, essas coisas todas, falando para cristão. Mas é um tempo para falar, conversar, comunicar, entender, né? Compreender. Às vezes você vê casais que casam com alvos completamente diferentes, né? Com valores completamente diferentes, e aí depois do casamento isso dá problema, né? Na comunicação também. Uma coisa que eu sempre falo, né? Dizem, vocês vão me responder, vocês estão aí ouvindo, né? Tem bastante gente. Geralmente tem um pouco mais de mulheres do que de homens. Vou apanhar agora, né? Quem que vocês acham que fala mais? Vou esperar vocês interagirem. Quem fala mais, os homens ou as mulheres? Pergunta fácil. Tem muita gente que diz que as mulheres falam mais porque tem que repetir, né? Tem que falar 2 vezes com o homem porque ele demora para entender algumas coisas. E eu vejo muita gente falando, né, depois de casado. Entendendo, claro, que a vida de casado não é a vida de solteiro. Tem gente que não compreende isso, né? Acha que vai casar e que vai continuar a mesma coisa que era antes. E aí eu ouço muita gente reclamando do seguinte, que as mulheres falam muito, os maridos falam, né? A mulher fala demais, pastor, elas falam demais, fala muito, e eu não aguento ouvir ela falar. Elas ficam falando o tempo todo, não para de falar, quando junto um monte de mulher, elas conversam. E aí quando o marido trabalha, né, ou quando trabalham os dois, às vezes, né, acontece isso, e quando eles chegam em casa, o que a mulher quer fazer? Ela quer falar. Não sei se alguém passa por isso, né? Ela quer conversar. E ela quer contar para o marido como é que foi o dia, o que aconteceu, como é que as coisas foram. E diz que eles não têm paciência, né, para ouvir isso. Mas eu aprendi que isso é um mito. É um mito. Vou provar para você que é um mito essa questão, que os homens não têm paciência. Todo mundo que está me ouvindo aí que casou, né, namorou, com certeza.
E quando a gente está namorando, né, eu já ouvi história assim, é normal você ver isso. Os meninos vão para a varanda, né, do sogro, coitado do sogro sofre quando chega aquele camarada lá falando que vai orar, né, nós vamos orar, aquela história que vai orar. E aí para na varanda, conversa, senta lá no sofá do sogro, coitado, conversa. E aí quando vai para casa, isso no namoro, quando vai para casa, telefona para a namorada, depois que chega. Às vezes sai da meia-noite da casa do sogro, vai embora, chega na casa do rapaz, ele telefona para ela, continua conversando. Hoje o WhatsApp, né, tem mãe que tem que tomar o celular, porque eles não param de falar namorado. E é interessante que depois que casa, a paciência do homem acaba para ouvir, não sei porquê. Se alguém pode me responder, algum teólogo aí, um filósofo, um sábio, né, dizer por que eles escutam tanto quando está namorando e depois, né, que casa, aí não quer escutar mais. Por que isso acontece? Sendo que é a mesma coisa. Então, por causa de palavras mal faladas, mas os desafios também da comunicação são gigantes. Então, como que a gente pode fazer para que a nossa comunicação em família, né, com a esposa, com o filho, com o irmão... Chegou atrasada, Marcele? Amém. Quem está me ouvindo aí, fala amém, para ver se está tudo certo. Deu uma travada. Quem está me ouvindo, bota um glória a Deus aí, bota um aleluia. Comunicação, nada mais. Ana Paula, quem mais? Relacionamentos. Quem está me ouvindo? Está me ouvindo aí, Ju? Cada Clésina. Estou ouvindo. Para a gente continuar. Amém. Obrigado, pastor Ricardo. Amém, Sara. Então, a gente pode marcar uma pessoa para sempre, né, com as nossas palavras. E como eu disse, o desafio também, ele é grande. Mas se a gente partir para a Bíblia, que é o que a gente tem que fazer, né, lá em Provérbios 15, versículo 1, fala que a palavra branda desvia, estou falando em casa, o furor. E a palavra dura suscita a ira. Do cônjuge aí, dá um amém para mim. Fala assim, estou acompanhado. Quem está acompanhado? Não tem problema não. Quem está acompanhado aí com o cônjuge? Tá? O John está com a esposa? Então, a gente precisa praticar as coisas que são bíblicas. Tem uma coisa que eu quero dividir com vocês, que eu tenho falado nas minhas últimas pregações importantes, né? Que é o seguinte. Antigamente eu observava uma pessoa que não conseguia exercer os frutos do Espírito. A pessoa dizia para mim assim, aí, então, algumas pessoas estão acompanhadas. Anderson está aí, né, Ana? Que bom. Então, antigamente eu observava as pessoas e eu ficava com dó quando o irmão chegava para mim, né, dava até aquele orgulho assim, espiritual. Alguma pessoa dizia assim para mim, pastor, sabe o que é? Eu não sou igual ao senhor, que tem essa paciência, que tem essa graça, que consegue, né, aturar uma pessoa assim, que consegue ter essa paciência com o outro, né? Eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Aí eu aprendi o seguinte, que todo crente que tem o Espírito Santo tem com ele os frutos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não vem morar na gente em parte, né? Ele vem morar completamente. Com ele vem os frutos e vem os dons. Ele traz o pacote todo. E dentro desses frutos, todas essas coisas, né, com o Espírito Santo, quando ele vem morar em nós. E assim, todos nós cristãos que temos o Espírito Santo, sempre podemos exercer os dons. E aí eu entendo de uma outra forma. Quem não consegue exercer o dom? Quem não tem o Espírito Santo, e aí se você não tem, você precisa, né, ter uma experiência com Deus, se encher do Espírito, que é a primeira dica, né, que eu quero dar para você para ter um diálogo, uma comunicação sadia na sua casa, é aquilo que está lá em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Que época maravilhosa nós estamos vivendo, né, irmão?
nessa questão da quarentena. Como a gente pode ler a Bíblia, como a gente pode orar, como a gente pode entrar no quarto e ser cheio do Espírito, para depois, né, a gente comunicar de forma que edifique, de forma que transmita graça. Então todos nós somos cheios do Espírito, podemos ser longânimos, ser benignos, ter todos os frutos, podemos exercer tudo isso. Ou quando a pessoa não consegue, ela não tem o Espírito, ou pior, né, a situação pior, se ela tem o Espírito e se recusa a obedecer, aí não quero nem comentar sobre isso. Mas a primeira coisa que você precisa fazer para ter uma comunicação saudável na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família, com os seus irmãos da igreja, com o seu pastor, né, na rede social, no Facebook, no Instagram, em toda parte, é encher do Espírito. Porque se você enche do Espírito, você consegue falar a palavra branda, né, sempre. Consegue falar sempre. Só você ser cheio do Espírito você consegue. Outra coisa importante, depois de ser cheio do Espírito, uma segunda dica aqui que eu quero dar para vocês, para que a nossa comunicação seja saudável, para que a gente gere filhos saudáveis, lares saudáveis, sociedade saudável, igreja saudável, é ouvir. Provérbios 18, essa eu quero ler para vocês. Provérbios 18, 13. Olha o que essa palavra diz para nós, irmãos. Como é que é tremendo, né? Provérbios 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Então a primeira coisa para a comunicação saudável, se encha do Espírito. Segunda coisa, ouça. Quem é bom aí de ouvir? Dá um glória a Deus aí para mim. Fala um glória. Ó, vou fazer uma comunicação visual, ó. Comunicação. Ana Paula é boa de ouvir. Quem mais? Tem mais ninguém bom de ouvir? Só uma irmã? Quem é bom de falar? Põe misericórdia. Quem é de falar, põe misericórdia. Quem é de ouvir, bota amém. Glória. Eita glória. Quero saber quem é bom de falar e de ouvir. Né? Então a gente gosta muito de falar, né? A gente que crente, né? Tem um negócio de falar muito. E a gente precisa ouvir. Muitas vezes a gente não ouve a pessoa, né? E aí a gente fica como a Bíblia fala, a gente comete a estultice, né? A gente presume o que o outro vai falar, a gente não deixa o outro falar. E essa comunicação, ela é muito importante. É muito importante para a esposa que ela saiba que o marido está ouvindo, né? Porque marido, como é que a esposa ouve? Vocês sabem, né? Tem que olhar nos olhos, né? A comunicação, e é importante, porque, de novo, ó, repetindo o livrinho para você que gosta de ler. O corpo fala. Então, quando os olhos olham para os olhos, isso também é uma comunicação. É importante você separar um tempo para conversar com a sua esposa, ter o dia da conversa, né? De estar a sós com ela. Também é importante você ter o tempo de conversar com seus filhos. A minha esposa fala muito para mim uma coisa que eu, né, eu aprendi com ela, que é aquela hora do pai que separa um tempo, senta, chama o filho e conversa. Mas não é aquela conversa só de reprimenda, não, de exortação, não, mas aquela conversa de trocar ideia com o filho, né, de ouvir o filho com respeito e falar com ele. Às vezes é difícil para alguns de nós, alguns temperamentos, né, mas no Espírito Santo a gente consegue. E isso vai fazer muita diferença, né? A minha esposa é marcada por isso, ela fala comigo muito sobre isso, que ela é marcada por essas conversas que tinha com os pais quando era pequena, né? E isso é muito importante. O pai dela viajava, era viajante, mas ele parava para conversar. E isso faz muita diferença. É importante que a gente ouça, escuta o seu filho, porque se você não escutar o seu filho, alguém vai escutar. Se você não escutar o seu cônjuge, às vezes alguém vai escutar. Às vezes a gente vê uma situação de que alguém caiu, adulterou, né, não sabe como começou, e às vezes essas carências do coração, não que seja desculpável o adultério, né, cada um é tentado pela sua própria cobiça, mas a gente precisa cuidar, precisa vigiar, a responsabilidade nossa, né, conversar, ouvir o outro com qualidade, separar um tempo com qualidade, não faça nada correndo. Outra coisa também importante, outra dica para ouvir, né? Procure o tempo oportuno. Provérbio de novo, ó, vou ler para vocês. Provérbios
É o livro da sabedoria, né, de Salomão. Provérbios capítulo 15, versículo 23. O homem se alegra em dar a resposta adequada, e a palavra ao seu tempo, quão boa é. E aí eu vou falar um pouco no pé de vocês. Não tem aquele negócio que a gente faz às vezes, chamado DR, né, discutir a relação? Às vezes acontece. E é necessário, importante. No curso do Cordão a gente fala muito sobre isso. E às vezes acontece muito com as meninas, geralmente, né? Quer fazer DR num horário inadequado, né? O marido chegou do trabalho, quer tomar um banho, quer fazer isso, quer descansar e tal. Mas às vezes também tem um pecado nosso, né? Um pecado masculino aí, da procrastinação. Já ouviu falar desse pecado? Procrastinação é aquele depois, que nunca chega. Depois eu faço, né? Igual o pessoal fala assim, se um homem falar que vai consertar o cano da pia, não fica falando com ele, né? Com 6 meses ele faz isso. Então é importante que a gente tenha um tempo adequado, né? A conversa fora da hora certa, com a cabeça quente, às vezes, ela não presta. A gente precisa ter, e a Bíblia alerta sobre isso. Interessante, né, que a palavra de Deus se preocupa em deixar esse princípio para a gente, a hora boa de conversar, a hora adequada de conversar. Mas também, como eu falei, não pode ser depois para sempre. Importante, né? Falar, hoje não, ok, quando? Amanhã, que horas? Tal hora. E aí tem esse compromisso. Então, conselhos, voltando, né? Seja cheio do Espírito, ouça, né? Procure o tempo oportuno para conversar. Uma outra coisa que Provérbios fala também, Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Falamos aqui no começo, né, sobre isso. Existem várias maneiras de se dizer a mesma coisa. Eu posso dar a mesma mensagem para alguém, né, de uma forma ríspida, ignorante, e posso dar essa resposta para alguém de forma temperada, com sal, como a palavra de Deus diz, né? Então eu posso falar isso de forma delicada. Pastor, eu não sei, eu não consigo. Consegue? Você tem o Espírito Santo, né? E a gente vai treinando essa coisa de falar, de conseguir. A gente vai domando, né, o nosso temperamento, porque o temperamento ele é controlado pelo Espírito. Ele não muda, mas ele pode ser controlado. E aí eu posso falar com o outro da maneira que eu gostaria que o outro falasse comigo. Então o que a gente aprende? Seja cheio do Espírito, ouça, seja gracioso. Eu digo assim, que você pode falar tudo com qualquer pessoa, com respeito, né, com graça. Então nós podemos. É importante também, além de ser cheio do Espírito, além de ser gracioso, além de ouvir, de procurar o tempo oportuno, cumpra a sua palavra. Muito importante isso, né, para filhos, para pais. Eu já vi famílias em que os filhos crescem sendo enganados pelo pai a vida inteira. Coisa terrível, né? Aquela história que a gente conta das nossas mães quando a gente era pequeno. Na volta eu compro, não tem isso? Muita gente brinca com isso. A nossa palavra, ela precisa ser sim, sim, não, não. Né? Se eu prometi, eu preciso cumprir. Eu preciso fazer. Eu também não posso prometer aquilo que eu não consigo. Né? A Bíblia diz lá em Eclesiastes, é melhor não votar do que votar e não cumprir. Então todos nós aqui que casamos, vocês estão me ouvindo aí, os casados, falando de comunicação, aproveitar, fizemos um voto, né? Lá no dia do casamento. Lá no dia do casamento você entregou a sua vida para outra pessoa, para cuidar dela. Você colocou aquela pessoa como prioridade. E aí você precisa então dar a ela essa prioridade que você prometeu lá no altar. E aí quando eu dou a minha palavra, eu preciso cumprir a minha palavra, para que a minha palavra tenha crédito, né? Outra coisa importante já falamos aqui no começo, falar o que edifica. Provérbio de novo, capítulo 16, versículo 24. Diz assim: palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Como é bom aquela pessoa cheia do Espírito Santo, né, que sabe usar as palavras corretas, né? A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados pacificadores, né? Então a nossa palavra precisa ser uma palavra que pacifica, né? Não que traz guerra. Nós somos cristãos,
Eu ouvi outro dia um pastor que eu admiro muito, que é o Nicodemos, né, falando desse tempo de oração para nós devemos orar. Orar pelos Estados Unidos, orar pela China, orar pelo Irã, orar pelo islâmico, orar pelo palestino, orar pelo africano, pelo europeu, né, por todos. É papel da igreja. O que nós estamos falando, o que nós estamos dizendo, a nossa comunicação precisa ser clara, né? Então, eu preciso falar o que edifica. A minha palavra precisa trazer paz, né? A minha palavra precisa trazer cura. E eu preciso praticar isso, né? Isso faz parte da mutualidade, daquilo que eu devo fazer. E por último, né, aqui do nosso estudo, para a gente orar por família, de novo, né, fazer propaganda, eu não estou ganhando nada, tá? Mas o livro é bom. O corpo fala. Dê presente para o seu marido, dê presente para a sua esposa. Tem figurinha, para o pessoal que não gosta de ler muito, tem figurinha. Tem bastante aqui de alguns exemplos, ó, de comunicação. Como é que a gente comunica com o nosso corpo, às vezes até calado. Então nós precisamos ter essa postura interna também, né? De quando conversar com o outro, ter a consideração de olhar nos olhos, né? De dar um tempo adequado, de falar sem sarcasmo, sem ironia, porque isso também é pecado. Então que a nossa comunicação possa ser saudável, para que a gente possa gerar famílias saudáveis, né? Tem traumas, tem doenças psicológicas que são muitas vezes geradas na família, e muitas vezes por causa de uma comunicação. Quantas pessoas a gente vê no interior de encontro, né? Aos gritos, um choro convulsivo por causa de palavras. Então vamos ter cuidado, né, com as nossas palavras, vamos bíblicos no nosso falar, né? Que a nossa palavra seja temperada com sal, que ela seja oportuna, que ela traga cura, né? Que ela respeite o outro, que nós sejamos ouvintes. Jesus ouvia, Jesus conversava com as pessoas, né? E que a gente possa fazer isso também. Eu queria orar, né, pela sua família. Hoje é o culto de família, é o culto que a gente traz uma palavra direcionada à família, e a gente não poderia deixar de orar por famílias. Mas se você está aí reunido com a sua família, dê a mão à pessoa do seu lado, né, e vamos orar por famílias. Nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Nós queremos, Deus, nessa hora, colocar nas tuas mãos cada família. Deus, queremos pedir que a tua mão seja sobre nós, que o Senhor possa nos encher, Deus, do teu Espírito Santo a cada dia. E que as nossas palavras, Senhor, sejam palavras oportunas, sejam palavras temperadas com sal, que trazem cura, Senhor, para aqueles que nos ouvem. Ó Deus, no ambiente familiar, no casamento, Senhor, entre marido e mulher, entre pais e filhos, que a nossa palavra seja essa palavra de cura, de edificação. Entre irmãos, Senhor, que a nossa palavra seja essa. Ó Deus, e para aqueles que não conhecem o Senhor, que a nossa palavra também, Senhor, seja uma palavra de cura, uma palavra de restauração, uma palavra, Deus, de acolhimento. Nós queremos pedir, Senhor, também pela saúde, Senhor, de cada família, que a tua mão seja sobre o teu povo, Senhor, sobre cada um que nos ouve nessa hora, que o Senhor dê saúde, Senhor, aos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, são tantos temores que nós vivemos nesse tempo de calamidade. Deus, que a tua mão, ó Deus, venha com provisão sobre o teu povo, com sustento. O Senhor dá sabedoria aos nossos líderes, Senhor, ao presidente, aos governadores, Senhor, aos deputados, aos senadores, Senhor, aos prefeitos, a cada um que exerce autoridade, Senhor, que eles sejam imbuídos de graça, Senhor, que haja no coração deles compaixão por o povo. Jesus alcança cada nação na terra. Deus alcança os médicos, os enfermeiros, aqueles que estão na frente de trabalho. Deus cuida, Senhor. Dá o livramento, Senhor, que essa doença ela desapareça, que ela vá embora, Senhor, que nós possamos ter paz. Meu Deus, nos dá sabedoria para viver esse tempo, Senhor. Nos dá graça, Senhor, para falarmos uns com os outros. Respeito, Senhor, uns pelos outros. Essa é a nossa oração nessa noite, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos dá sabedoria para ser igreja, Senhor, para ser sal e luz, para que nós possamos, Senhor, transmitir a graça do Senhor, que a tua palavra esteja nos nossos lábios todo o tempo, Senhor. Abençoa cada família, abençoa cada irmão, aqueles que estão longe, Senhor, na Itália, em Portugal, nos Estados Unidos, ó Deus, na África que nos ouve, na Ásia, Senhor, em todo o território brasileiro.
Senhor, que a tua mão os alcance também, os encha de paz. Nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de falarmos da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Não sai da live ainda não, tem alguns recadinhos, né, para dar para você. Não são muitos, são poucos, né, as coisas estão acontecendo, a gente está se comunicando. Eu anotei aqui, irmãos, alguns avisos importantes. Nós temos a nossa rede social ativa, né? Então a Rose e a Lucilene são as nossas líderes. O Rubens hoje colocou o telefone à disposição. O irmão que tenha necessidade de alguma coisa da rede social, procure pela Rose, né? Fale com ela. Você também quer doar alguma coisa, né? Para ajudar quem está precisando, também pela Rose, né? Deus tem abençoado, Deus tem feito milagres aí no nosso meio. Queremos lembrar os irmãos de novo que a nossa igreja tem compromissos financeiros, né, irmãos? Eu falo com os outros pastores, às vezes eles ficam chateados, falam assim, quem tem que falar é o pastor Cláudio, então eu estou falando. Todas as nossas igrejas têm conta no Sicoob, você pode fazer a sua transferência, pode procurar o tesoureiro da sua igreja, né, para fazer a transferência para o Sicoob. Ah, pastor, não sei fazer transferência, eu não tenho costume. Tem o PicPay também, que você pode procurar lá o código, transfere via celular. Quero agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida dos irmãos que já têm feito isso, né? As coisas não estão fáceis, mas vamos conseguir terminar o mês, né? Para começar, Deus proverá. Então seja fiel, esse é o ano da fidelidade. E a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Não vai nos faltar nada. Deus não tem deixado nos faltar nada e vai permanecer assim, né? Então seja fiel, abençoe a sua igreja, abençoe o pastor da sua igreja, né? Nós estamos trabalhando. E dizer aos irmãos também a respeito dos cultos, das lives, né? Graças a Deus o Senhor nos providenciou para nós aí um culto por dia. Então, recapitulando para você, né? Na segunda-feira a gente está falando de libertação comigo. Na terça-feira é culto, o pastor Ricardo. Na quarta-feira tem uma palavra, culto também, pastor Éder. A gente fala de família comigo também. Na sexta-feira, amanhã, tem o curso de batalha espiritual com o pastor Ricardo Soares. No sábado tem uma palavra, né, do pastor Claucione, lá de Santa Teresa, culto, todos 20 horas, para facilitar para você. Domingo também, 20 horas agora, com o pastor Eduardo, lá de Santa Maria de Jetibá. E no domingo de manhã, 9 horas da manhã, né, não é de manhã, quase na hora do almoço, tem a nossa EBD maravilhosa, né, que tem abençoado tanto a nossa vida aí. Então fique ligado, participe, né, e não esqueça de fazer o culto doméstico. Você pode usar os devocionais, ó. Você que está aí me ouvindo, ó, aqui na nossa revistinha de EBD, tem os devocionais aqui no cantinho, ó. Todo dia tem devocional. Use esse texto para fazer o devocional da sua família, se comunicar, né, dentro de casa. O papai lê a Bíblia, a mamãe ora, né, os filhinhos também, todo mundo canta, prega e faz o culto doméstico. Lembrando também que as revistinhas do infantil, eu falei com a Andréia, e as revistinhas estão com as crianças. Então você pode aproveitar esse tempo aí de pegar a revista com seu filho, né, mamãe, papai, né, estudar a Bíblia com seu filho. Isso é importante para ele, vai marcar a vida dele. Não deixe de fazer isso, né? Que Deus possa abençoar os irmãos. Deus abençoe você, John. Obrigado a vocês aí, Céia também. Obrigado aos irmãos aí de estar participando. Vamos orar, né, para que essa quarentena passe, que esse vírus vá embora, que seja seguro, né, e que Deus possa nos abençoar. E Ele está cuidando de nós, Ele não nos deixa nem nos abandona, né? Deus abençoe os irmãos aí de Recreio, de Santa Teresa, de Santa Maria e aos irmãos de Vila Velha também, né? Vamos permanecer juntos, somos igreja. Logo a gente vai estar cultuando aí juntos, se Deus quiser. Deus abençoe cada um de vocês. Poliana amou, todo mundo amou. Deus abençoe. Deus abençoe, Geilson. Deus abençoe, durmam com Jesus. A caneca é bonita. Olha aí, Fabiano. Deus abençoe, né? Igual do pastor Claucione, abençoada, né?
Durmam com Jesus. Deus nos guarde e acampe os anjos dele em volta das suas casas. Boa noite, Céia. Boa noite, Ana Paula. Deus abençoe você. Fiquem com Jesus. Beijo, Poliana. Beijo para todo mundo. Eu queria ficar mais, Cléber, mas tem que desligar, né? Vamos fazer uma... Era bom se a gente pudesse fazer por nada, gente. Deus abençoe. Boa noite, Lara. Era bom se a gente pudesse botar todo mundo na tela, né? Beijinho da pastora. Beijo para vocês todos. Pai do Senhor, Márcio. Fica com Jesus. Deus abençoe, varão. Beijinho, Poliana. Fiquem com Deus. Até a próxima.